Então, boa noite a todos que estão chegando, né? Vamos tratar no sexto seminário integrador do Restec por área. Aqui nós estamos na sala de Direito, né? Eu sou um dos mentores desse segundo ciclo, né? Dessa segunda edição, junto com o professor João Irineu, que eu já vi aqui que está nos acompanhando, né? Trabalham comigo, especialmente o professor João Irineu, de uma longa data, né? Já junto com ele há mais de 8 anos, né? Temos o professor Adriano Smolarek também, que eu não vi ele aqui ainda, né? Então, só para vocês saberem e para não imaginarem que eu caí de paraquedas, né? Mas, na verdade, assim, eu já trabalho com inovação há razoavelmente bastante tempo, né? Eu tenho um TCC que na época, quando eu me formei em Direito, eu fiz sobre inovação, era no tempo que veio a nova lei federal, o Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação, então foi sobre essa passagem de uma lei para outra, da lei federal para a nova redação do Marco, né? E no mestrado eu trabalhei com inteligência artificial e automação, que apesar de não ser tão em termos jurídicos, né, que eu fiz o meu mestrado em ciências sociais, então eu não podia fazer algo puramente jurídico, mas eu tratei, e agora no doutorado eu voltei a discutir lei de inovação, mas do Paraná, né? Então tem tudo a ver com o ecossistema agora que a gente está tendo de inovação, né? O Paraná trocou de lei, saiu de uma lei de 2012 para de 2021 agora, então é basicamente tá ao longo da minha trajetória acadêmica, né? E eu vou trazer aqui para vocês, para falar com vocês da parte prática sobre inovação, daqui a 5 minutos, o professor doutor Fabrício Bittencourt Cruz, que é juiz federal e também professor da UEPG, né? Então eu conheço ele, porque eu me formei aqui na UEPG, eu tive aula com ele, e é alguém que vai ser muito interessante para vocês, uma ideia de como é possível alguém que transita no direito, que estuda ou que passa igual residência, como vocês estão fazendo, especialização, que ainda tem como se envolver e como fazer a diferença nos processos inovadores, né? Eu acho que a principal dificuldade que vocês estão tendo no PFC, pelo menos eu vejo pelos meus alunos, é pensar assim, mas puxa, como é que eu faço algo que é rotineiro, que é o dia a dia do órgão, como que eu me enxergo fazendo inovação e trazendo isso de forma prática para o serviço público? Porque no decorrer do trabalho de vocês, tanto no dia a dia do tempo que vocês têm que ficar lá, até o desenvolvimento do PFC em si, né? Que é essa trajetória de mais de um ano que vocês estão trilhando aí, vocês vão ouvir vários nãos. Ah, não pode acessar a base de dados. Ah, não pode trabalhar com isso, não pode fazer aquilo. Ah, porque nós sempre fazemos desse jeito. Porque eu não sei se vai dar certo, porque às vezes, né, nem todo mundo tem um supervisor no órgão que encorajam vocês, né? Então, assim, eu acho que todos esses nãos que podem deixar vocês desestimulados um pouquinho, eles existe uma solução para eles, né? E o professor Fabrício ele tem uma experiência muito legal de envolvimento com a parte prática. Ele trabalha na universidade, ele tem um núcleo junto com o professor João Irineu, que está aqui com a gente, que está presente, a gente tem um núcleo que fala exatamente sobre inovação e políticas públicas, tá? Lá, por exemplo, na universidade, eu fiz esse núcleo. Você tem que apresentar pelo menos um projeto no final do semestre sobre inovação também, né? Uma ideia, alguma melhoria. Então, são coisas similares ao que vocês estão fazendo, né? Claro, só que com escalas diferentes e com outros focos. Então, eu acho que vai ser interessante. Eu reservei para ele 20 minutos para falar dele, tá? Nós vamos até 8 horas.
com ele, porque ele vai começar às 7h40 e eu deixei espaço para perguntas. Então aproveitem isso, porque pelo menos, né, às vezes que eu escutei o professor Fabrício, ele fala muito bem e ele consegue envolver, de certa forma, a audiência dele. Então, eu espero, né, que seja bastante útil e proveitoso para vocês, como normalmente foi para mim. Então, falta 1 minuto só para ele chegar. Então, vamos aguardar agora. Eu vou autorizando as chamadas aqui. Isso. Vamos ver. Só esperar das 7h40. Então, eu acho que é isso, pessoal. E daí, depois desse espaço para pergunta de 10 minutos, daí nós vamos fazer a dinâmica, né? A troca de experiência entre vocês que são residentes de direito, no caso. Vamos ver. Esperar o professor Fabrício entrar. Para os que entraram agora, né, eu só estou aguardando o nosso convidado de hoje, o professor Fabrício, entrar, que ele vai fazer uma fala inicial para a gente da prática de inovação. Ele deve estar conectando. Olha aí, boa noite, professor Fabrício. Você. Ah, aí, tá aparecendo agora. Boa noite, professor. Você escuta bem? Oi, Lucas, escuto ótimo. Você está me escutando bem também? Tudo bem também. Então, assim, prazer te rever mais uma vez, né? Eu Prazer é fiz meu, Lucas. uma breve apresentação sobre você, né? Falei do seu trabalho como juiz federal, né? Falei um pouco da vivência que você tem no núcleo de inovação e políticas públicas, né? Então, falei um pouquinho sobre isso, de toda forma que você não é completamente estranho, né? Mas fique à vontade para fazer a sua fala, tá? Dentro daqueles 20 minutos, né? E sem problema se atrasar esses 2 minutos ali, que não vai fazer diferença, tá? E daí eu deixei um espacinho de 10 minutos para perguntas, se eles tiverem alguma, né? Se eles quiserem contribuir, tá? Mas aí nós vamos vendo, beleza? Quando Tá chegar perto, joia. lá, vou fazer um sinal daí, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vi que o João também esteve conosco. Agradeço pela oportunidade. E, claro, dou boa noite a todos e a todas, né? Então, Vinícius, boa noite a você. Leonardo, Bianca, sejam bem-vindos. Ana Carolina, Valéria, Aline, Daniela, Marcela, boa noite. Camila, Tainá, Simone, Igor. Temos a Simone e a Simone Oliveira. Sejam bem-vindos. Temos mais 19 pessoas que não estavam aparecendo para mim. Deixa eu ver se eu mudo a configuração.
para poder ver e cumprimentar a todos. Só um minutinho aqui. Vamos aumentar o nosso layout aqui. Joia, agora eu vejo todo mundo. Ezron, Elaine, GCL, Josiane, Rony, Diogo, Pedro Henrique, enfim, todos. Boa noite a todos. Bom, pessoal, eu vim aqui com uma missão muito específica. Márcio, bom te ver, meu amigo. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Boa noite, Fabrício. Obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado pela confiança e pela oportunidade, Márcio. Bom, o Lucas me falou, e Lucas me corrija se de repente começar a falar uma besteira muito grande já de começo aqui. Mas a missão que eu tenho hoje, pessoal, é, de alguma forma, não apenas motivar quem ainda não se entendeu com o processo de inovação, mas também inspirar com alguns casos de sucesso, algumas histórias contadas, que são sempre muito relevantes, né, Márcio? Sempre a gente contar alguma coisa e, tipo num relato de experiência mesmo, tem uma relevância ímpar. Então, é nesse sentido que eu dou a boa noite a todos. E eu queria contar, de cara, uma pequena história que aconteceu há pouco tempo. A minha irmã, ela mora nos Estados Unidos. Então, ela conheceu o meu cunhado, o Antônio morava em Seattle, e eles se conheceram por internet, e logo que eles se conheceram, enfim, passou acho que um ano mais ou menos, o Antônio veio morar no Brasil por um tempo, veio para aqui em Ponta Grossa mesmo. E os dois conviveram por um ano aqui, até que decidiram casaram, viveram mais um ano aqui, mas enfim, o destino deles foi realmente voltar a Seattle. O Antônio trabalha como engenheiro da computação numa empresa que desenvolve games, é desenvolvedor na Valve, que desenvolve, inclusive, não sei se pela idade da moçada aqui, talvez muitos joguem o Counter-Strike. Ele é um dos desenvolvedores agora do CS. E aí, de vez em quando a gente se encontra. Então as coisas estão muito caras, fácil para quem vem de lá, né, que trabalha em dólar para gastar em real, mas muito difícil para nós, em família, irmos nos encontrar. Mas a questão é que em julho nós nos encontramos lá nos Estados Unidos em família inteira, e meus pais foram também, as nossas crianças aqui. E o que aconteceu, Márcio? A Helena, que é a nossa filha mais nova, tem 5 anos e o passaporte dela estava vencendo. Na verdade, teria um espacinho de validade do passaporte da volta, mas a gente não quis arriscar. Então resolvemos ali emitir um novo passaporte para ela. E é nisso que eu quero contar para vocês. Então foi uma segunda noite, e eram umas quase 10 da noite. Aí a Fernanda e eu percebemos, nós viajaríamos dali cerca de um mês e meio, então aquela apreensão com relação ao passaporte e tal. Acessamos o site da Polícia Federal pela internet, normal. Uma experiência absolutamente fluida, dinâmica, com informações muito claras e precisas, em 2, 3 páginas, uma experiência de usuário muito legal. Nós emitimos a guia, foi pago com Pix, já veio o retorno no mesmo momento do Pix pago, abriu a tela de agendamento da entrega de documentos na Polícia Federal, e não sei se por coincidência, enfim, mas o que aconteceu foi que nós achamos um horário para o dia seguinte, Lucas. Então era 10, vamos dizer assim, 10 horas da noite de uma terça. Na quarta, às 9h21, os horários são bem quebrados, assim, estávamos ali, Fernanda e eu e a nossa pequena Helena, para a entrega dos documentos. Super bem atendidos, né? Foi uma experiência que não atrasou, inclusive nós fomos atendidos um pouquinho antes do horário. Nós fomos com um ambiente muito calmo, muito tranquilo, e com um detalhe muito significativo para quem tem criança. As crianças sempre são muito bagunceiras, assim, muito ativas e não conseguem ficar muito tempo sentadas. Então ali tinha uma mesinha pequenininha ao lado, que com giz de cera, com desenhos, enfim, com um lugar lúdico ali, para a criançada se divertir. Claro que a Helena foi direto ali. Uma outra coisa muito interessante que aconteceu foi quando foi tirar foto da Helena, quando ela é muito pequenininha, a mulher que nos atendeu já colocou lá um quadradinho estofado para ela ficar um pouquinho mais alta na cadeira. Menina, quis tirar 10 fotos até ficar uma contento, e a moça que nos atendeu, com maior tranquilidade, maior boa vontade, fez da melhor maneira possível. Saímos então dali, e cerca de 6, 7 dias depois o passaporte estava em nossas mãos, né? Recebi o e-mail e imediatamente fui na Polícia Federal e recebemos o passaporte. Então em 7 dias aconteceu tudo isso. Essa é uma história curta, mas muito relevante. Agora eu quero contar uma outra. Lucas, quando nós tivemos uma experiência parecida, só que com o nosso filho mais velho, numa outra cidade maior, lá em Brasília, igual, passaporte, pressa a vencer, enfim, precisávamos pedir. Lá a experiência foi bem diferente. Nós chegamos numa sobreloja
né, numa cidade satélite, bem longe do plano piloto, enfim, já foi uma viagem para ir até lá, estacionamento difícil, ruim de chegar, um ambiente com muitas baias de atendimento, metrópole, né? Então tinha muito barulho, muita gente, muita confusão de pessoas que estavam chegando atrasadas, outros que esperavam bastante tempo, enfim. O nosso atendimento foi firme, mas não tão cordial, né? Ele foi firme, ele foi preciso, mas tivemos um entrave com um canhotinho, Márcio, de uma votação da Fernanda, que ela também estava indo renovar o passaporte dela, resumo da ópera. Saiu eu com o passaporte, a Helena com o passaporte, e a Fernanda ficou para o dia seguinte para passar de novo por todo aquele entreveiro, porque não se aceitou uma certidão eletrônica naquele momento. Aí eu pergunto para vocês, é o mesmo serviço? Ou não? São serviços diferentes que foram prestados? Lucas, o que você manda? Eu acho que, teoricamente, né, se a gente você paga ali pelo passaporte, mas na verdade é experiência, né? Então, você não teve a mesma homogeneidade de prestação de serviço, né? Então, para mim, não foi a mesma experiência, né? Digamos assim, porque o que conta no serviço público, né, é no final das contas como que você é atendido também, né? Mais até do que o que você leva para casa, né? E no final das contas, tudo é assim, né, Lucas? Se você for, por exemplo, então realmente é o mesmo serviço de Estado, mas é uma experiência de usuário muito diferente, né? A primeira que eu conto, ela gera um valor incalculável para a instituição, para as pessoas, enfim, gera uma boa recordação, especialmente eu, que sou 40 mais, 45 mais, nós tivemos momentos assim que se chegava numa repartição pública, e isso era uma regra, você chegava assim, tinha um bilhetão assim no balcão de atendimento, né? Código Penal, artigo não sei o quê, desacato, respeitar funcionário público no exercício de suas atividades, enfim. Então, as coisas mudaram muito e as nossas expectativas aumentaram muito também, sabe? Então, isso é importante a gente chegar de cara assim, e decidir, bom, é um serviço idêntico, é um serviço de papel idêntico, de estado idêntico, mas experiências de usuário bem diferentes. Por que eu toco nesse assunto, pessoal? Porque eu tive a oportunidade de conversar, inclusive, Márcio, com a equipe da Corregedoria Nacional da Polícia Federal sobre Design Thinking, Legal Design, e contei essa experiência para eles. E uma coisa que me fascinou, Lucas, foi que eu soube que eles estão dando um passo a mais agora. Eles estão oferecendo o serviço instalando postos de atendimento de emissão de passaporte em shoppings. Começou em São Paulo, parece que vão estar em Curitiba, Brasília não tenho certeza, enfim. Mas vejam a que ponto chega uma preocupação de serviço público com experiência de usuário. Por que shopping? Porque as pessoas estão passeando, normalmente as pessoas estão em família, a Tainá falou que ótimo, e realmente, Tainá, veja, o serviço é o mesmo. Olha aí, a Camila falou que em Curitiba tem no Shopping Batel. Não é por acaso. Isso é uma estratégia de bom e cada vez melhor atendimento ao cidadão. A Camila falou que tirou o passaporte lá. Como é que foi a tua experiência? Brasília no aeroporto. Então, tá aí, pessoal. Vejam, e eu toco nesse assunto, e legal que Camila e Márcio tiveram essas experiências também, e contam que Curitiba tem passaporte, Brasília tem no aeroporto, que é um baita aeroporto que foi reformado também. Esse é um outro serviço, né? Um serviço que já foi pior, e ele foi tremendamente reformado para melhor. Então, eu toco nesse assunto por quê, pessoal? Porque como o Lucas me convidou para inspirar e motivar, especialmente quem ainda não encontrou um espaço de inovação, a grande sacada que eu diria para vocês é, de plano, pensem em algo que melhore a experiência do usuário. Qualquer coisa que você que está trabalhando, de repente, fazendo um estágio, numa repartição pública, numa instituição específica, você consegue pensar em melhoria da experiência do usuário. E por quê? Olha, a Camila falou que foi bem fácil e rápido, em menos de 15 dias já estava emitido. É basicamente isso, Camila. E nem sempre foi assim. As coisas melhoraram muito porque nós estamos embarcando cada vez mais o user experience nos serviços que são prestados. Nossa, agora eu me perdi. Ah, tá, embarcar em experiência usuária. E por que eu acho que isso é muito relevante? Eu não tive, como nós estamos conversando, podia, Márcio, de repente, marcar uma próxima oportunidade também, um pouco mais longa,
para a gente avançar. Dou alguns spoilers aqui, mas o que eu imagino, pessoal? Eu imagino, e aí, Márcio, me ajude com a questão de idades da turma. Eu imagino que muito da turma seja uma moçada bem jovem, assim, digamos assim, de 20 a 30 anos, assim. Confere? Isso, a média, Fabrício, é de 24 a 25, né? Porque a residência técnica, ela pega... desculpa eu te cortar. A residência Não, mas é técnica perfeito. pega ingressos com até 3 anos de conclusão do curso, de quaisquer idades, né? E os servidores, daí sim, é uma faixa etária, estão mais experientes de carreira, né, de vida, mas os residentes, de modo geral, no caso do direito especificamente, até porque o curso tem 5 anos, né, está pegando ali na média dos 24, né, que são os meninos super talentosos que se formaram, no nosso caso, entre 2020 e 2023. Perfeito, obrigado. Então, por que isso é relevante para nós? Porque se você tem entre 24 e 25 anos de idade, você pertence a uma geração diferente das pessoas que estão gerenciando os locais em que vocês estão fazendo estágio. Isso faz com que você tenha um potencial incalculável do ponto de vista da inovação, porque juntando com as pessoas que gerenciam, os que eventualmente chefiam uma unidade, nós temos aqui algo que é e eu não vou falar interdisciplinar, eu vou falar intergeracional. Tá? O intergeracional tem uma propensão gigantesca para permitir e viabilizar a inovação. Por quê? Normalmente, quem já está há muito tempo num espaço, quem já está há muito tempo numa rotina, passa a olhar coisas de dia a dia e não enxergar detalhes que eventualmente podem ser melhorados, eventualmente podem ser eliminados, eventualmente podem ser otimizados. E justamente quem chega, preferencialmente de uma outra geração, tem perguntas que muitas vezes são fundamentais até para se pensar a respeito da própria necessidade de algum procedimento em específico. Então, primeira dica que eu te dou, pense em experiência do usuário. A segunda, e a primeira dica não, mas uma informação que eu te dou, lembre-se do teu potencial intergeracional em conexão com as pessoas que você trabalha dentro do teu estágio. E a terceira dica que eu te dou é que normalmente quando se fala em inovação, se pensa em serviços, e também se pensa em produtos. Se você pegar, por exemplo, um livro do Tim Brown sobre Design Thinking, ele vai encaixar o Design Thinking em produtos ou serviços, ou produtos. Ô, Francimar, tudo jóia contigo? Bom te ver, meu amigo. Tranquilo? Opa, boa noite, professor Fabrício. Boa noite. Tudo bem. Então, normalmente, todo o discurso de inovação, ele acaba sendo vocacionado a te levar para olhar serviços ou produtos. E quando a gente traz para o campo do direito, isso fica um pouco turvo para nós, né? Porque, afinal de contas, nós até conseguimos exercer um serviço, eventualmente, que está na advocacia privada, mas a gente não consegue pensar em produtos novos. Existe uma sacada fundamental para nós no direito, e quando eu aprendi isso, eu percebi o grande potencial que nós temos no ramo do direito em comunhão com outros campos. É pensarmos em serviços, sim, é pensarmos em produtos, sim, mas o que nos diferencia, Simones, Tainá, Erson, Emanuel, Adilson, Alan Christian, todo mundo, o que nos diferencia sendo do direito é que nós temos uma capacidade muito diferenciada para pensar ou repensar procedimentos. Note que eu não estou falando de processo, para você ficar preocupado lá com o processo civil, processo penal. Eu estou falando de procedimentos internos, rotinas internas de dia a dia em qualquer repartição pública. Existe um potencial gigante ali, eventualmente no teu estágio, numa repartição pública, sendo do direito, que eventualmente você pode reformular do ponto de vista de procedimentos. E nós tivemos uma coincidência gigantesca hoje, Lucas. Hoje pela manhã eu participei da banca de dissertação de mestrado da Karina. A Karina Florenzano, ela trabalha conosco na Justiça Federal. E cerca de 2 anos atrás, não mais que isso, a Karina teve uma brilhante ideia. Ela olhou para nós assim na vara criminal e disse, olha, talvez nós possamos eliminar uma audiência. E essa audiência, Márcio, é aquela em que a gente chama de audiência de ao Código de Não Persecução Penal,
que é o acordo que o Ministério Público faz com a parte que está sendo investigada criminalmente, claro que preenchidos vários requisitos específicos, mas uma vez selado esse acordo e assinado pela parte interessada e pelo membro do Ministério Público, esse acordo ele precisa, para ter efeitos, ele precisa ser homologado pelo Judiciário. E pela lei, Márcio, existe a necessidade de o juiz abrir uma audiência para escutar, para perguntar para a pessoa se ela sofreu algum tipo de coação, se ela foi coagida, enfim, é uma audiência específica para perguntar, fazer essa pergunta e imediatamente homologar. Nós tínhamos passado por, seguramente, Lucas, 3 anos de audiências de NBP e nunca ninguém alegou nenhum constrangimento. Então a ideia da Karina foi simplesmente fazer um tutorial para as pessoas envolvidas e pedir para que fosse feita uma assinatura, um documento assinado pela pessoa e por seu advogado, no sentido de se tem havido ou não constrangimento, eliminando em definitivo a audiência admonitória. Então vejo que é uma ideia que, depois de validada e aceita, ela foi testada e reduziu em cerca de 150 dias o tempo médio dos processos em execução penal, o que é gigante, Francisco, é gigante, e é uma inovação fácil de contar, fácil de implementar, mas muito difícil de se perceber, como toda inovação, né? A inovação ela é muito elementar depois que a gente conta, mas é muito raro que venha um insight. Por isso que, quando vem uma moçada fazer estágio, quando vem alguém de fora fazer estágio, fazer uma residência, como é o caso de vocês, existe um potencial gigante de fazer esse tipo de pergunta, sugerir esse tipo de insight e mexer basicamente em procedimentos. Procedimentos pensando na experiência do usuário. É disso que se trata. E se você tem alguma dúvida desse tipo de potencial, amanhã vá numa cafeteria de tua preferência e peça 3 cafés diferentes. Peça um café expresso, peça uma prensa francesa e peça um café filtrado. Experimente e perceba que são 3 experiências diferentes, vocacionadas e pautadas em user experience. Vá numa cafeteria bem cara e vá numa cafeteria de esquina. Não estou desmerecendo nada, estou dizendo que existe se agrega um valor diferenciado quando você pensa numa experiência de usuário diferenciada. Então, a minha entrega que eu programei, o Márcio colocou aqui, vou circular um pouco nas outras salas e no final, beleza, fechou, Márcio, tranquilo. Hoje a fala é curta, Márcio, até acho que 20 minutos é pouco, então a gente pode combinar, Lucas, de repente uma próxima a gente fazer um workshop, alguma coisa assim, para mexer mesmo, mexendo com todo mundo. Márcio, fica à vontade mesmo. E é isso, pessoal. Então, eu não quero passar muito do tempo que foi programado, mas a mensagem é essa. Experiência do usuário, foque em procedimentos, isso está na tua mão, e se empodere do teu potencial de ser de uma geração diferente da geração das pessoas que eventualmente lideram os lugares em que cada um de vocês está fazendo sua residência. Paro por aqui e abro para as nossas perguntas, eventuais considerações, e também, Francisco, para a gente ter um canal aberto de diálogo a partir de agora. Márcio, vai lá. Eu já vou aproveitar, então, antes de eu sair da sala, Fabrício, contar uma rápida historinha que corrobora isso tudo que você está dizendo. Acho que vale a pena, eu peço licença ao Lucas e ao Francis também, só para pegar o gancho. Você sabe que meu menino fez 18 anos, e aí eu ajudei ele no processo de emissão do visto americano, de pedir o visto, né? Eu já tinha feito o meu, então já conheci o procedimento. E na semana passada, Fabrício, Camila, eu tinha agendamento em São Paulo com ele, segunda e terça, hotel pago, passagem de avião paga, tudo resolvido. E eu só tinha que levar, ele tinha que levar o passaporte e a página de confirmação, né? A Print Confirmation Page. Simples, bem simples o procedimento. 3 dias antes eu resolvo entrar na área lá privativa, né, do consulado, da embaixada, e imprimir a tal da página. E não achava, e não entrava, e o código, e vai, e não vai. E eu disse, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Apaguei o arquivo. O código que o sistema gerou dizia que era inexistente. Mas eu falei, como é que é inexistente se eu conseguir agendar? Eu agendei, está aqui o código, né? Fiz todo o processo, e aí? Aí bate aquela, né? Assim, o que eu faço agora? Vou perder passagem, vou perder hotel, né? A frustração do menino, vai dar tudo errado, né? A responsabilidade é minha. Contatei a embaixada, foram extremamente solícitos, algo se surpreende, Uau, né? Interessante.
atendimento lá é muito formal, né? Você deve ter passou por isso, né, Fabrício? Sim, sim. Formal, né? Aquela coisa meio amedrontadora, inclusive, né? Intimidadora. Mas o sistema perfeito funcionando, o e-mail extremamente educado, né? E a moça disse assim: você não concluiu o processo. Você pagou a taxa, fez o agendamento, não concluiu o processo, ele perde validade depois de 3 meses. Eu falei, e agora, moça, o que eu faço? Não vai me jogar para 6 meses a história, né? Falou, não, agora o senhor faz de novo o processo, gera o código, pelo amor de Deus, finaliza, imprime a página, entra no sistema da embaixada e troca o código só. O sistema vai reconhecer. Sensacional. Sensacional. Fomos lá para São Paulo, né, nessa expectativa, não deu outra, funcionou assim uma perfeição o sistema, né? Então é isso que eu comentei assim, a experiência virtual, eu sou 50 a mais, né? O Fabrício é mais jovem, né? A experiência virtual é um pouquinho mais, a experiência virtual com o atendimento eficiente. E é isso que a gente quer. Você sai de lá achando assim, valeu, né? E quase que eu faço uma besteira enorme, né? Ou seja, a experiência do usuário seria ruim por minha responsabilidade, e não pelo sistema, né? E você vê, Márcio, o teu relato, os nossos 2 relatos, enfim, eles mostram o quê? Geração de valor. Sim. Geração de valor. Além das expectativas, né, solução do problema, e veja, nós estamos falando disso, nós estamos elogiando os serviços, coisas que, em princípio, não aconteceriam algum tempo atrás, né? Sensacional. Exatamente. Eu também não esperava essa finalização que vocês tiveram, fiquei realmente muito impressionado. Não, tinha tudo errado depois que eu fiz a imagem, né? E o sistema cruzou tudo e disse, não, fique tranquilo que aqui funciona. Fantástico, fantástico. Bom, meninos, de licença, então vou para outra sala. Obrigado. Abraço, valeu. Tchau, tchau. Antes de abrir para as perguntas, né, eu também vou contar uma breve experiência, né, porque eu, durante esses últimos anos, né, eu estava esperando o nosso documento nacional sair, né, e eu sempre ia lá na Polícia Civil e passava e falava assim, dá para fazer? Já está liberado? Daí umas falavam, não, aqui ainda não dá, eles estão fazendo por amostragem em Curitiba, o sorteio, daí eu fiquei esperando, daí beleza. Daí passou o tempo e tal, esse ano, no começo do ano, eu falei, vou lá pedir de novo, né? Daí eu consegui, a moça falou, não, dá para fazer pelo site, daí se precisar você agenda e tal. E eu não sei se alguns de vocês já foram fazer, né, a identidade nova, mas agora, no finalzinho da vida do RG, né, também dava para fazer a alteração por digital, foto, assinatura, essas coisas, né? Porém, no meu caso, não deu muito certo, porque eu vou falar para vocês. Eu entrei lá no site, fiz o passo a passo, daí tirei minha foto, daí cada uma das fotos alguém me achava um defeito. Porque daí a parede tem que ser não sei o quê. Daí, vocês vejam, aqui a parede é meio bege, marrom e tal. Daí eu fui ver em casa, eu tenho uma parede branca, mas tem grafiato. Daí eles implicaram que não pode ser grafiato. Eu falei, então eu não tenho lugar para tirar foto para fazer identidade. Então, quer dizer, eu tive que ir lá presencialmente por conta que, tipo assim, né? Então, assim, a princípio, o que era para facilitar, na verdade, deu na mesma. Enfim, o atendimento foi bom, não precisei pagar e tal. Mas, assim, às vezes, você, mesmo tendo os meios tecnológicos suficientes e necessários, você não consegue dar um atendimento padronizado para todo mundo, pelas mais variadas razões, né? Ali foi pelo negócio da foto. Até a foto estava funcionando tudo bem, os meus dados estavam tudo entrados lá, os meus documentos estavam lá e tal, mas eu não consegui porque me refugaram todas as vezes possíveis. Então, mas tirando isso, o atendimento é bom. Sabe, Lucas, você comentando essa questão do atendimento presencial, sabe? Eu me lembrei de algo que nós fizemos aqui, Francisco, mas você, pelo teu relato, me remeteu, Lucas, essa questão de ter que ir para o presencial. No teu caso, foi uma questão da foto, enfim, a questão de fundo e tudo isso, né? Então, você não tinha um ambiente para fazer. Não era uma falta de, vamos dizer assim, uma falta de competência tua para terminar o processo, né? Mas, e competência que eu estou falando aqui, pessoal, não é do ponto de vista pejorativo, né? Quando você não tem competência, quer dizer que você não tem habilidade para aquilo. Não quer dizer que você é ruim nas coisas que você faz.
E o que me lembrou, Franz? Nós fizemos um projeto aqui na UEPG de extensão, no primeiro semestre, chamado Jornada de Inclusão Digital das Pessoas que se sintam alheias aos aplicativos, a manejo de WhatsApp, coisas simples, autenticação de 2 fatores, enfim, simples para quem sabe. Né? E o que eu diria para vocês, são bem jovens, que é um pedido, não tem a ver nem com a motivação do que vocês vão fazer lá nos estágios. Pensem, se vocês forem gerar soluções para o usuário, pensem na pessoa também que está fora do sistema eletrônico, uma pessoa que ainda vai em banco pessoalmente, uma pessoa que não sabe manejar um sistema de WhatsApp das coisas mais elementares, uma pessoa que não sabe, que está ficando cada vez mais fora dos aplicativos e das soluções, porque as soluções estão sendo criadas cada vez por mais jovens para jovens, isso é elementar, mas tem muita gente ficando de fora, sabe? Isso gera, eu me recuso a usar a expressão, Francis Mar, analfabetismo digital, não é isso, é um alinhamento. Né, e quando você sofre o alinhamento, não é opção tua, né? As coisas vêm acontecendo e vão te afastando. Então pensem, moçada, essas soluções procedimentais, user experience, não pense numa pessoa da minha idade ou da tua idade. Pense em pessoas que realmente estão ficando cada vez mais de fora, pessoas que tinham 40 a mais quando a internet chegou, sabe? Então é muito importante, gente, a exclusão digital, bullying, é exatamente isso aí. Então é uma coisa muito relevante a gente pensar. E aí a gente também tem que pensar, né, nos contextos sociais também, né, porque não é só uma questão de idade, digamos assim, né, mas a gente ainda tem uma população excluída por próprio falta de condições, né, falta de acesso, né, então, assim, a gente tem que pensar todos esses contornos, né, de qual seria, digamos assim, a condição dessa pessoa aos serviços e as soluções, né? Eu acho que todos esses contextos eles têm que ser somados na hora né, da experiência, no caso. Exatamente. Então, pessoal, não queria cortar o Fabrício, mas Não, diga. eu tava. Não, mas pode ficar à vontade, Lucas. Então, como vocês estão vendo, né, eu acho que são insights muito enriquecedores, né, e eu já queria saber de vocês se vocês já têm uma pergunta para o professor Fabrício, né, se querem saber de algum tema para aproveitar ele, gente, porque, assim, são insights, assim, bem legais que fazem vocês viajarem no bom sentido, né, eu acho que vocês não vão perder, então aproveitem. Opa, diga, Fran. Eu acho que o professor Fabrício vai ficar mais um pouco aqui. Eu fosse residente, eu iria falar da minha ideia para eles, né? Olha, minha ideia é essa, o que você acha? Né? Eu aproveitaria, né? Mas você sabe que às vezes tem a questão, às vezes a gente passa por momentos de falta de ideia, né? Deixa eu contextualizar até para relaxar um pouquinho. E meu filho acabou de chegar aqui, tava na rua, tava jogando bola, enfim, chegou agora chamando o pessoal, vem aqui, agora que eu falei que tava em aula, né? Mas uma vez nós estávamos indo para Curitiba e acho que estava só nós dois. E ele criança, banco de trás, né, e daí nós começamos a brincar, assim, de inventar coisas, né. Então tava ali próximo do primeiro pedágio antes de descer a serra, ali em São Luís do Purunã, em direção a Curitiba, antes de descer do segundo para o primeiro planalto aqui do estado, né. E aí começamos a descer a serra, ali no final da serra eu já tinha tido umas 4, 5 ideias, assim, sabe, skates voadores, um monte de coisa assim e tal. E eu quieto. Eu ficava pensando comigo, poxa, mas será que eu não sou criativo ou será que ele é criativo demais, né? Eu comecei a pensar, deve ser uma questão de idade, ou de repente deve ser porque eu estou dirigindo e prestando atenção na estrada, né? E daí não consegui inventar nada, né? Daí eu falei, filho, como é que se faz para inventar? Daí veio uma lição dele, isso que eu queria deixar para vocês agora, eventualmente uma mensagem final, né? Então não se esqueçam, pensar na experiência do usuário, se empoderar da idade de cada um de vocês, assim, na questão intergeracional dentro da residência, e pensar em procedimentos. Esquece serviço, esquece produto, isso é muito difícil, muito demorado, não dá tempo para você. Pensa em procedimento, pensa em melhorar processos e procedimentos dentro da unidade. Às vezes até a maneira que um ofício é encaminhado, às vezes até uma maneira que um processo físico vai de um lugar para o outro. Qualquer coisa que gere um grau de inovação, redução de custo, e o melhor, deixar uma palavra aqui, pense na palavra otimizar. Tá? O que é otimizar? Vem do Optimus, lá do latim. Optimus é fazer mais e melhor com menos.
mais e melhor com menos, mais e melhor com menos. Tá? Pensa nisso. E daí a dica do Luca para você fazer mais e melhor com menos, melhorando a experiência do usuário. E pode ser você mesmo, pode ser teu colega de sala. Não precisa ser o usuário final lá fora. Use a dica do meu filho Luca. Ele fala assim, inventar é só você pegar duas coisas que já existem e misturar. Isso é criatividade, isso é invenção. Pega duas coisas que já existem, mistura e vê no que dá. Não reinventem a roda, façam coisas simples que às vezes impactem, de novo, o colega do lado, mas façam algo que vocês se orgulhem de ter feito daqui a alguns anos. Pode ser pequeno, não precisa de dinheiro, não precisa muito tempo e não compliquem. A inovação veio para descomplicar. Beleza? Às vezes a gente acha que tem que inventar alguma coisa, né? E às vezes a gente tem que inventar alguma coisa, mesmo que já exista, naquele local. É naquele local que já existe, né? Isso. É naquele local. Ou às vezes, né, Francimar, às vezes eliminar um ruído, né? O Jorineu que fala sempre, né? Eu gosto muito de uma lição que o Jorineu ele traz de um dos músicos do Led Zeppelin. Eu não lembro qual deles, mas o João é brilhante em música, né? Adora, e além de ser músico, ele fala que fazer música, compor uma música, é a arte de preencher o silêncio, né? E uma bela melodia é essa, né? Uma música que te ofende, uma música que está causando ruído, né? Uma música que te dá uma paz, uma harmonia, seja lá qual for, seja qual ritmo, aquela que te atrai, é que foi preenchido os silêncios da forma como se adequam para você. Mas repartição pública, processos, procedimentos, eles são todos muito ruidosos, né? Porque a gente vai inventando moda no caminho, e as coisas vão só se somando e ninguém pensa em tirar, né? Então, você que é jovem, você que está de fora na residência aí, tem pouco tempo ali, pensa em eliminar ruído, pensa em tirar etapas e processos, enfim, conversa, sugere e pede autorização para inovar, que com certeza o resultado vai ser muito legal. Então, pessoal, nós temos perguntas para o professor Fabrício. Podem levantar a mãozinha aí. Eu acho que não vai, o pessoal tá acanhado, e daí eu vou contar uma outra história. Teve uma vez eu era criança, Lucas, que tinha um músico que foi fazer um show numa cidade do interior e tal. E depois do show ao vivo ali, plateia lá embaixo, no palco e tal, ele tirou o chapéu como cortesia e jogou de brinde, de cortesia para a plateia, né? O pessoal devolveu o chapéu, jogaram de volta. Não precisa fazer pergunta, mas não devolva meu chapéu. Aqui eu acredito que a gente tem diversos órgãos, né? Eu acho que as experiências aqui podem ser muito articuladas, né? Mas eu vou pedir licença, professor Fabrício e todo mundo aí, Luca, porque eu vou circular nas outras salas também. Tá bom? Bora. Obrigadão. Abraço, até breve. Valeu. Tchau. Nós temos aqui a Ana Carolina, que levantou a mão. Então, Ana Carolina, você está com a palavra, pode perguntar. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, mas eu acho. Ainda não, tá. Deixa eu ver. Bom, enquanto isso, eu vou ver a manifestação do Leonardo aqui. O Leonardo diz o seguinte: fico com certo receio de pensar em uma resolução meio clichê de inovação como trazer um aplicativo. Ali no meu setor, que estou locado, eles trouxeram inovação como um novo sistema de integração de questões contábeis que está vinculado ao site de transparência. Pensei no sentido de trazer mais praticidade e simplicidade em um aplicativo, já que muitas vezes o site da transparência é muito complexo e difícil de acessar. Leonardo, então eu vou aproveitar que você tocou em assunto de aplicativo, o sistema e tudo mais, e quero te contar uma coisa. Eu atuei como secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, e quando eu cheguei nesse cargo, eram 2 anos, enfim, e nós detectamos que naquele momento o CNJ tinha girando ali 139 aplicações, sistemas diferentes, sabe? E nós percebemos que existiam alguns que eram centrais, como existem até hoje, vários outros centrais foram desenvolvidos, mas existiam alguns outros que eram satélites, e com o tempo eles tinham sido colocados em desuso, e ainda se mantinha todos eles. Então, o que eu diria para você seria o seguinte: uma grande ideia que leve ao desenvolvimento de um aplicativo ou de um sistema
ela precisa ser, além de tudo, sustentável no longo prazo, né? Então, o que é isso? O que é sustentável no longo prazo? É gerar uma solução que não dependa das pessoas de hoje e gerar uma solução que continue sendo adequada para alguns anos para frente. Isso sim justificaria o desenvolvimento de um sistema, uma aplicação, um aplicativo. E outra coisa que é importante verificar é se existiria, por exemplo, verba, orçamento, tempo e equipe disponível para desenvolver. Se não der, o que eu acho genial, Leonardo? Que daí você não depende de mais ninguém. Aplicativo, você depende de orçamento e pessoas, equipe e tudo mais. Mas você desenhar a solução depende só de você. Né? O sistema SEI, que é usado pelo IPG, originário do TRF4 e usa-se no Brasil inteiro, o sistema SEI foi desenhado por uma servidora chamada Patrícia. E a Patrícia desenhou o sistema, o tribunal acolheu aquela ideia e o SEI é o que é hoje, tá? Então, eventualmente, se você não conseguir convencer, desenha, entrega um mapa da ideia que talvez possa gerar uma revolução muito grande. Antes de passar a palavra para a Ana de novo, eu vou passar para o João, que normalmente quando o João, né, quando a gente está nesse esquema assim de conversa, normalmente é uma parte. O João, você quer fazer alguma adição, algum comentário? Isso mesmo, muito obrigado, Lucas. Saudando aí agora pessoalmente, meu amigo Fabrício, assina embaixo, porque, por exemplo, quando a universidade usou o SEI, ela fez o que a gente chama de solução de prateleira, né? Então, muitas vezes, a gente não precisa desenvolver um sistema. Às vezes, você pode buscar uma solução de prateleira, fazer um mapeamento de soluções disponíveis, né? E propor daí para o sistema algum tipo de licitação, algo nesse sentido. Outra coisa interessante foi no final do Integre 1, nós tínhamos um servidor que ele tinha muito problema de integração de sistema, e ele usava 2, 3 sistemas diferentes, né? E no início ele também queria desenvolver um sistema novo, mas ele é um servidor da saúde, a formação dele, ele não tem como desenvolver um aplicativo. Uma empresa de aplicativo vai pedir uma média de 100, 120 horas para você desenvolver um aplicativo, e um desenvolvimento de aplicativo padrão está 60, 80 mil reais. Então, é um pouco fora da realidade a gente conseguir desenvolver uma aplicação que tenha um ambiente e vá atender todas as demandas num ambiente de RESTEC, né? O que esse servidor da saúde fez foi essa manobra do user experience, né? Ele fez um trabalho estilo um dia da minha vida, né? Aonde ele reportava todas as vezes que ele entrava num sistema, fazia manualmente a remoção dos dados, carregava no outro sistema, identificava os bugs, né? E identificava o tempo que ele levava de fazer essas operações, de modo a demonstrar para o setor de compras ali da CESA o que seria, que tipo de sistema, qual que é a dor que aquele órgão tinha. Ou seja, na hora de você fazer os termos da licitação, que tipo de aplicação, quais características, falando em termos ali de Scrum, né, que é uma técnica que o pessoal da informática usa, né, essas características da aplicação seria o backlog, né? Qual que é o backlog, né, que você vai ter daquela aplicação, porque muitas vezes vai vir esse servidor faz uma demanda para o chefe entende menos do que ele. Daí o coordenador vai fazer uma demanda para o diretor que entende um pouco menos. O diretor vai encaminhar para o secretário que vai bater o martelo e vai mandar para uma outra pessoa que é estranha à área e que vai chegar no máximo no nível do coordenador. Então, quando chega com a questão de fazer a compra do sistema, a pessoa não tem uma fundamentação técnica para fazer o termo de referência, né? Então, basicamente, o que ele entregou no final, o servidor, era um material que poderia guiar a CESA para fazer o termo de referência e fazer a integração do sistema.
tá? Então, desenvolver aplicativo, principalmente a gente que é da área jurídica, está muito distante da realidade. Mas dá para fazer, como o professor Fabrício falou, o desenho do aplicativo, ou seja, existe um programa chamado Figma, que você pode prototipar, né, qual que seria a estrutura do aplicativo, né, ou, se não, buscar a partir de uma outra da experiência lá que o professor falou, do user experience, né, identificar quais são as dores que aquele órgão tem, né, em relação aos sistemas que está utilizando atualmente. Uhum. Obrigado, professor João Irineu. Eu acho que ali eu lembro desse trabalho porque eu fiz parte da banca ali, né? Ele mapeou os gargalos não do Conect SUS, mas do sistema lá do SUS, sobre essas informações que ele lida diariamente. Então, todo o retrabalho, todas as etapas repetitivas, ele apontou o que deveria sair, né? Só que por conta do tamanho do sistema do SUS e da tripartição, ele nunca ia conseguir colocar aquilo lá funcionar num tempo de integre, né? Eu acho que agora, entre as perguntas do chat e a Ana, Ana, vamos ver se você consegue falar agora, daí depois a gente volta para o chat ali. Agora estão me ouvindo? Aham, agora sim. Estamos sim, Ana. Então tá bom, obrigada. Não, a minha dúvida mais é sobre o meu PFC mesmo, né? Que eu conversei com a minha supervisora sobre as necessidades. Eu estou alocada ali na SET, né? Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na coordenação de Ciência e Tecnologia. E a minha supervisora me deu assim uma sugestão de fazer uma resolução, na verdade um regulamento para ajudar as fundações de apoio na questão de compras, ou uma regulamentação para ajudar as fundações aos requisitos técnicos para elas se transformarem em organizações sociais. Ana Carolina, deixa eu aproveitar o que você falou para nós e para te contar rapidamente uma questão que o próprio professor Jorineu e eu lidamos, e até virou um artigo científico, foi publicado semana passada, porque a questão de regulamentos, ela é muito interessante e ela atinge um objetivo muito específico, que é literalmente regulamentar algo. Mas ela não atinge outro, que é comunicar às pessoas como que se faz alguma coisa, né? O regulamento normatiza, mas ele não nos ajuda de fora, como user experience, saber os caminhos que têm que ser tomados, né? E se você pegar, por exemplo, os sites, quase todos hoje em dia de repartições públicas, eles são repositórios de informações e regulamentações. Quando você falava, até eu entrei no site da SET e não deu tempo de ver, então não vou falar. Mas, normalmente, a revolução que vocês podem fazer é transformar regulamentos, resoluções, essas coisas que estão depositadas em sites, em tutoriais, né? Pode ser tutorial em vídeo, pode ser captura de tela, sabe? Pode ser, por exemplo, um desenho de roadmap, né? Clique aqui, faça aquilo, faça com tal pessoa. E o que o Jorineu e eu fizemos com a Sheila e com a Nayara, que são alunas nossas e orientando as nossas no programa de mestrado em Ciências Sociais Aplicadas aqui no EPG, foi literalmente desenhar para as pessoas como funciona, o que é necessário para que cada pessoa consiga qualificar uma dissertação, o que é necessário para que uma pessoa consiga validar seus créditos dentro de um doutorado, do mestrado. E ficou um trabalho belíssimo, sabe? Lucas, até vou pedir para você compartilhar com a turma, se você puder localizar aí, se colocar o nome do João, o meu, Revista Humanidade e Inovação, pós-graduação, vai achar um relato de experiência justamente sobre isso. Daí dá uma olhada lá, Ana Carolina, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o mais legal da tua parte fosse conversar com a liderança na SET. Já pensou que legal colocar uns tutoriais para que cada fundação, cada instituição que vá usar os recursos, vá aplicar alguma coisa, saiba precisamente como fazer, por que isso é importante, né? Porque de repente uma pessoa no EPG sabe, de repente uma pessoa no Unicentro sabe, a pessoa muda de cargo, se aposenta, muda de posto, chegam outras novas. Existe uma curva de aprendizado e uma perda de conhecimento muito grande nessas mudanças, sabe?
Então, algo que me ocorreu aqui, que todos vocês podem fazer, esse tipo de coisa, tutorial, né, mapa mental de roteiro, em poucas palavras, né, Carolina? A resolução te dá o que fazer. E a nossa missão não é dar o que fazer, é mostrar para as pessoas como fazer. Né? Eu volto à conversa inicial da Polícia Federal. Né? Foi muito legal, em 3 páginas autoexplicativas, dinâmicas, rápidas, eu consegui protocolar meu pedido de passaporte e agendar. Né? Então, eu acho que muito da inovação que vocês podem causar vai nesse sentido. Tá? Eu espero ter te ajudado. E eu queria aproveitar também, Lucas, antes de eu infelizmente, vai dar 8h30, eu tenho um compromisso outro compromisso profissional também agora, online a partir das 20h30. E, Igor, você falou assim, estou com uma ideia muito elaborada aqui no chat, de propor um convênio entre o setor de TCMD da Receita Estadual e o Judiciário, mas tenho quase certeza que não dá para ser implementado, pelo menos na minha residência. Por que eu imagino? Perde tempo, e porque provavelmente não é você que vai decidir sobre isso. Né? Então, tem 2 variáveis que estão fora do teu alcance. O tempo já comprimiu, então você já sabe que o teu projeto não vai ser viável. Então, já deixa ele, eu vou usar a expressão que o Jorinei usou, deixa em backlog, deixa reservado, você pode até sugerir, mas como um projeto teu, use alguma coisa que esteja mais ao alcance das tuas mãos, e que você não dependa muito de questões, de certo modo, até, não digo políticas no mau sentido, mas de aproximações institucionais entre Receita e Judiciário, né? Então, eu acho que esse teu feeling já está dizendo tudo, sabe? Faz uma coisa mais básica, ou que... Então, eu diria assim, faça as 2 coisas. Faz uma coisa mais, não digo mais básica, mas mais na tua mão, e não deixe de sugerir, sabe? Eu acho que faz sentido, já que você viu essa oportunidade, sugere. Né, mas talvez não dê para terminado, ou você não veja encerrado no teu estágio. Puxa, eu que agradeço, Bruno. Bruno colocou aqui, obrigado pelas palavras que abriram mais a mente de todos. Essa é a ideia. Imagina, Igor, imagina. Essa é a ideia, pessoal. Então, só relembrando, Lucas, eu realmente vou pedir para me ausentar, mas o nosso canal está aberto, pessoal. De repente, tu pode pensar no workshop, alguma coisa assim mais longa, que realmente faz sentido. Né? De repente, vocês testarem as ideias comigo, a gente pode combinar uma coisa assim. Então, por favor, não se esqueçam, recapitulando, pensar sempre na experiência do usuário, se valer da tua idade e do potencial intergeracional dentro da residência, focar em procedimentos, e agora, graças das perguntas do Igor e da Ana Carolina, né, 4ª dica, veja alguma coisa que está mais próxima de você, alcance das tuas mãos, que não seja tão pressionada por tempo, que tempo inviabiliza projeto. E Ana Carolina, a partir da resposta da pergunta da Ana Carolina, tá muito legal de vocês se inspirarem nesse link que o professor João colocou ali, leiam esse relato, né, vocês vão ver o que foi feito no EPG em 4 pessoas durante 3, 4 meses de atuação. Vocês vão adorar o que vocês vão ver aqui, e espero que esse caminho abra novos horizontes para vocês, especialmente porque esse, penso eu, seja o grande potencial intergeracional de user experience que vocês podem fazer. Ana Carolina, mais do que o que fazer, como fazer é a expressão fundamental na inovação. Eu agradeço, Fechou, Lucas? Fabrício, pela abertura, né, pela disponibilidade, pela paciência, foi até mesmo necessário, né? E assim, como eu falei para vocês no início, quando eu abri a sala, eu sabia que ia ser uma experiência produtiva, né? Que é sempre muito bom conversar com você. Eu acho que os meninos vão gostar. Espero que eles voltem renovados para as orientações, né? Porque a gente acompanha a cada 15 dias eles, né? Então, espero que venham novos questionamentos e no sentido super bom, né? Então, eu agradeço e tranquilo você sair agora, a gente entende que você tem compromisso e daí a fagulha já está lançada para as discussões daí, né? Fechou. Um abraço, obrigado, Lucas. João, um abraço. Ana Carolina, que bom que você fez a pergunta, foi muito legal, que me ajudou também a ter esse insight aqui que eu tinha esquecido, sabe? Obrigado, Ana Carolina. João, um abração. Lucas, obrigado. Sucesso, moçada. Sucesso. Até a próxima. Vou contar essa experiência do mestrado aí, do protótipo, porque na verdade... Boa! Boa. Mas, Lucas, eu vou me retirar, tá? Beleza. Um abraço, moçada. Tchau pra Até. vocês. Tchau.
Isso se tornou, no caso, a dissertação de uma pessoa lá do programa, né? Porque ela queria melhorar os fluxos, porque como o professor Fabrício disse, um grande problema da pós-graduação estrito sensu é a dificuldade em você assimilar os regulamentos do que você precisa, de você entender, o que, por exemplo, como que eu chego a ponto de marcar a minha banca, que é a banca de qualificação, o que é? É a primeira apresentação que você faz, né? Que os professores, no meio do trabalho, dizem se você pode continuar pesquisando aquilo ou não, se está tudo certo, se a sua ideia não é completamente absurda, se você tem que voltar do zero, se a metodologia está razoável ou não, né? E assim, isso envolve atos burocráticos, como, por exemplo, você tem que estar com o seu histórico em dia. Daí você tem que estar aprovado em todas as disciplinas. Daí você tem que estar com o seu exame de línguas. Aí você tem que ter feito as atividades extras do programa. Então tem uma série de protocolos que você tem que cumprir que, assim, a pessoa que acabou de sair da graduação, a pessoa que está no início do mestrado, ela naturalmente ela se bate muito. E as pessoas, elas queriam... Essa pessoa, essa aluna, ela queria melhorar isso. Então o que ela desenvolveu? Ela desenvolveu quase que assim uma arte, um timbre para o papel ali, para o PDF, que ele explicava exatamente qual que era o desenho, como se fosse um mapa do que precisava fazer. Então, a pessoa enxergou o fluxo de uma maneira assim, visual. E aí, a partir disso, eles testaram, teve uma rodada de prototipagem, eles testaram com alunos do mestrado, gente, vamos fazer esse protocolo, vamos ver se dá certo. E ficou alguns meses ali validando e tal, e agora acho que não foi em junho ou julho, né? Esse protótipo ele virou o meio obrigatório, quer dizer, ele foi testado, foi aprovado, e agora a gente só vai usar ele porque ele eliminou todas aquelas dúvidas que, para os professores que estão lá, eles não percebem o quanto aquilo ali é duvidoso, o quanto é ambíguo, porque eles já estão acostumados, os alunos que são transitórios, né? Os professores são ali permanentes, digamos assim. Então, tinha muito aquele negócio de achar, sei lá, não conseguia entender onde é que os alunos se batiam. E a partir daquilo, isso melhorou muito a experiência, deixou de ser doloroso, digamos assim, porque as pessoas já sabem o que elas vão esperar. Se você entrar no programa, se você se classificar e abrir o protótipo lá, você já vai entender o que você vai ter que fazer nesse 1 ano e meio para conseguir os requisitos. Então, eu acho que é isso. Eu vou ler o chat aqui. A Camila, o que aconteceria se dois residentes tivessem ideias parecidas? Porque o meu projeto é similar ao que o Igor falou. Camila, eu tenho experiências bastante similares por conta de residentes que trabalham na Receita Estadual, que inclusive conta com vários contornos, porque, por exemplo, normalmente eles não podem usar as bases de dados, tá? Eles trabalham em cidades diferentes, mas o que acontece? Eles mexem com os mesmos tributos, só que eles não fazem as mesmas tarefas, tá? Então, assim, por mais que teria que ter uma identidade muito grande de ideias para um inviabilizar o outro. Eu acho que dependendo do como, eu não sei se, por exemplo, se são professores, se são orientadores, se é o mesmo orientador ou se não, tá? Mas, enfim, eu acho que isso não impede a execução do projeto em si, tá? Porque, assim, por exemplo, tem Restec, tem Residente, que está no início, por exemplo, do processo de ITCMD, e tem outro residente que está lá no final e não vai acabar afetando, né? O Igor perguntou, sério, Camila, seria para declarar o ITCMD de ofício? Não, seria para integrar os sistemas. Então, assim, eu acho que dependendo quando esses casos acontecem, seria bom até vocês se conversarem e ver as coisas em comum. Olha lá, integrar sistemas e fazer um convênio com o TJ. Inclusive, eu tenho um residente meu que está querendo discutir a ideia, por exemplo, desses créditos que são
que você manda para o TJ ou da RPV, o precatório e tal, a fila lá, porque diz que é um caos, né, para pagar. Ninguém sabe quem que é o dono realmente da fatia lá, né? Então, enfim, existem, eu acho que vários exemplos que são possíveis de se pensar que as ideias, você pensa assim, ah, mas será que ninguém pensou nisso ainda? Ou será que não vai ter similar? Então, eu acho assim que é natural vocês esbarrarem nas mesmas ou dores similares, mas eu acho que a princípio isso não inviabiliza. Não inviabiliza, não chega a ser um plágio, por exemplo, a não ser, claro, que vocês, né, vocês troquem os materiais que vocês estão usando e as coisas, daí já é outros 500, né? Mas, por exemplo, eu e o professor João aqui, nós podemos fazer um texto sobre o mesmo tema e nós vamos usar autores diferentes, nós vamos usar perspectivas diferentes, né, contextos, então nunca vai ser exatamente a mesma coisa. O que mais, gente? O que vocês têm para falar da experiência de vocês, dos trabalhos, do andamento do PFC de vocês? A hora é agora, nós temos mais, pelo horário oficial, mais 50 minutos. Diga, João. Pode falar, professor. Pronto. O que eles podem fazer é porque são coisas amplas, tá? Então, o que eles podem fazer é buscar fazer duas fases diferentes do procedimento. Vocês podem trabalhar juntos, trocar informações e trabalhar em duas fases diferentes do procedimento. Uma na integração, outra no convênio, né? Assim, vocês vão estar fazendo uma entrega que vai surtir efeito e que vocês têm uma possibilidade maior de sucesso, tá? E, eventualmente, vocês podem chegar numa tentativa e erro e ver que aquela proposta não é possível e vocês têm daí duas cabeças pensantes aí para buscar outras perspectivas, tá? Mas se vocês trabalharem de uma forma complementar, até a taxa de sucesso na entrega de vocês vai ser maior. Exatamente, é isso aí. Eu acho que é esse o caminho, né? Então, assim, aproveita que vocês identificaram essas similaridades, né? E depois conversem entre si os detalhes, troquem as experiências, né? Porque não vai ser demérito. O que mais, gente? Alguém mais tem algum relato, algo para falar sobre as dúvidas, as dificuldades do PFC, do setor, no caso de onde está lotado? Assim, eu vou aproveitar enquanto isso, né, enquanto vocês se organizam e aquilo que o professor Fabrício falou sobre a experiência do usuário, sobre interface, sobre a preocupação com a experiência, ela é muito válida. Eu estou com uma orientanda, eu não vou dizer, não vou dar muitos detalhes assim, né? Mas ela está meio que fazendo o trabalho ao contrário. O que eu chamo de fazer o trabalho ao contrário, né? Porque quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico e a gente vem, trabalho científico e a gente vem da academia, né? Não tem muito contato prático de inovação. Qual que é normalmente a nossa preocupação? A gente se preocupar com a base teórica, né? Com os fundamentos, com
a filosofia da ideia, e escrevendo e tal, e depois ia descrever a prática daquela ideia lá, do qual seria a carinha, como é que seria a tela e tal. Ela está fazendo ao contrário. Então, ela pegou o sistema lá na repartição que ela usa, ela tirou prints. Eu falei para ela assim, ó, você faça o antes e o depois, tal, e do que você quer fazer. Pois ela fez isso exatamente, e daí ela colocou quais botões que deveriam existir, o que eles deveriam fazer que eles não fazem, tá? Ela fez um rascunho disso aí, e agora o que ela está fazendo? Ela vai protocolar isso aí lá para a supervisora dela, para o setor responsável por verificar os requisitos e ver a implementação daquilo lá, ela vai pedir essas alterações, e daí, na verdade, o que ela tem que fazer? É, ela tem que documentar isso, que ela teve as sugestões, que isso foi feito, que o que essa tela de diferente impacta no processo, no procedimento. Ali, por exemplo, o senhor Fabrício falou muito de focar em procedimento, né? Quais são as formas visuais que vocês podem demonstrar isso no trabalho de vocês? Por fluxogramas, por gráficos, tá? Por organogramas, por elementos visuais que a pessoa consiga perceber etapas, que ela consiga enxergar que uma coisa primeiro tem que estar em um lugar ou passar por um procedimento para depois ir a outro. E é exatamente o que essa residente está fazendo. Então, assim, eu falei para ela, não, você continue assim, agora você só volte lá e escreva. Eu dei também as palavras-chave, o que ela tem que mencionar. Falei para ela, agora você sabe, agora você tem que fundamentar isso que você está fazendo, mas, assim, a princípio, como é um PFC, uma entrega e um trabalho prático que vocês têm que entregar, eu acho assim que é algo plenamente válido. Outra coisa que eu falo para os meus orientandos em especial, né? Eu não sei se o João, por exemplo, os orientandos do professor Adriano, se eles estão focando nisso, né? Mas quem é meu orientando sabe que eu bato muito na tecla que não adianta só você fazer, você propor essa melhoria, implementar, tá? Porque assim, eu fui banca de Integre 1, a gente teve ideias muito boas, né? E o professor João Irineu, a gente avaliou ideias bem legais, mas assim, pensem, vou falar uma coisa para vocês que ainda dá tempo de fazer. Pensem que além de fazer esse desenho, essa implementação no órgão de vocês, vocês têm que desenvolver indicadores para demonstrar que a coisa melhorou. Porque se vocês não contarem para ninguém, como é que as pessoas vão constatar e vão tentar aplicar a ideia de vocês em outros lugares, em outros contextos? Daí você deve me perguntar, tá, Lucas, mas e daí? Como é que é isso? Então vamos lá. Vocês têm que lembrar, por exemplo, vocês podem. Ah, Lucas, eu estou fazendo um processo para melhorar o agendamento de horários na minha repartição, ou então a tramitação de alguma coisa lá no imposto. Então, você pode puxar, por exemplo, quantos processos desse eu faço por hora ou por dia, quantos chamados atendem por mês. Você fazer isso, uma matemática que não precisa ser, gente, algo muito apurado, tipo variância, todos aqueles cálculos estatísticos. Não, pode ser algo assim, mais estilo padeiro. Você tem que ter um mínimo de estatística, mas não precisa ser tão apurado. Você pode dizer, eu atendo, antes da minha medida, 400 processos. Daí você faz esse indicador e depois que as coisas aconteceram, você aplica ele e vê de novo a diferença. Bom, agora eu faço 450 processos no mesmo tempo. Então, o que você demonstrou? Você atende mais processos com menos recurso. Então, é isso. São indicadores de tempo, de volume, enfim, de demanda. Diga, professor João. Eu acho que o seu áudio não saiu. É,
Você tem que destravar ali. Aí. Eu vou compartilhar a tela para mostrar como que a gente fez naquele artigo, tá? Uhum. Vamos lá. Para mostrar como que a gente consegue trabalhar com o direito, né? Uhum. E esse é o artigo, né? E daí, a questão do artigo era justamente isso, ó, fluxo administrativo, né? Aplicação do Design Thinking como ferramenta para acesso à informação. Então, o Lucas já explicou que você tinha muito problema de você não conseguir que o acadêmico cumprisse o prazo, as documentações estarem erradas, e isso demandava duas coisas. Primeiro, que o aluno atrasa, e isso gera um decréscimo na nota do programa, né? E o segundo, que a administração tinha um retrabalho muito grande, né, nessa parte, principalmente porque o programa entrou em transformação digital, quer dizer, ele era um programa 100% físico, e que depois da pandemia se tornou um programa híbrido, mas que rodou 100% digital durante mais de um ano. Né? Então, em vista disso, para fazer essa transição digital da parte administrativa, do atendimento ao pós-graduando, inicialmente a gente usou como técnica o design thinking, né? Mas fazendo essa ponte que o professor Lucas está colocando, de você ter dado para você poder dizer que houve uma melhora, que você conseguiu fazer melhor com menos, como deu o exemplo do professor Fabrício, a gente fez uma técnica de legal design. O que aconteceu? A gente pegou todos os protocolos que o programa recebia, os protocolos administrativos, classificou esses protocolos em os principais tipos de protocolo, deu, eu acho que 5 ou 6 tipos de protocolo, e viu qual que eram os protocolos que davam mais problema. Então, por exemplo, foi feita uma análise qual e quantitativa de despacho de 16 de março a 16 de maio, né? E daí você tem quantos foram propostos, né? E a taxa de deferimento, ou seja, aquilo que foi aprovado e que, portanto, não gerava retrabalho, não tinha que devolver, não tinha que fazer de novo, era só correr para o abraço. Então, a gente percebeu, por exemplo, que banca de defesa tinha 93% de taxa de deferimento, os alunos sabiam pedir banca de defesa. Troca de disciplina também tinha um índice bem alto. Relatório dos bolsistas sobre suas atividades, 100% de deferimento. Aqui você tinha um formulário bem claro para os bolsistas e eles 100% dos processos, então, quer dizer, até aqui você tinha uma alta taxa de acerto por parte dos alunos e você conseguia despachar rapidamente. Mas vejam o quantitativo. 16 mais 7, 23, 35, 45, né? Requerimentos de qualificação, que é o momento mais importante, que é quando você vai submeter teu trabalho para uma banca pela primeira vez. Eram 54 processos e a taxa de deferimento era 31%. Então, mais da metade dos despachos que eram dados, o tema de mais da metade dos despachos tinha uma taxa de deferimento de 31%. Significava o quê? Que 69% gerava retrabalho. 69% você tinha que refazer de novo, né? Que você tinha que... Isso é carga horária, isso é trabalho. Então, a partir daí, você vai trabalhar com essa perspectiva. A gente pegou 89 protocolos para analisar, né? O que correspondia a 54 dos 99 protocolos, você teve 43 protocolos com problema. Então, 45% dos protocolos em gestão acadêmica geravam retrabalho. E daí, o que aconteceu?
O protótipo que o Lucas e o professor Fabrício falou, foi justamente sobre esse assunto, que era o assunto que mais dava problema. Então, aí a gente fala, né? Primeiro você trabalhar com a questão do indicador, e segundo, a questão do diagnóstico, né? Como é que você comprova que efetivamente algo dá problema dentro do teu órgão? A partir de um indicador. Esse indicador vai ser numérico, geralmente. Você vai trabalhar dentro do direito, a gente trabalha com documento. Então, você pode pegar os processos, né, que batem na trave, ou então você pode ver o tempo que é despendido para cada tipo de processo e gerar um indicador a partir daí. Tá? Ou taxa de deferimento, ou tempo despendido. E daí, depois que você implementa o protocolo, você volta a aplicar esse indicador, ou seja, ver qual que é a taxa de deferimento e ver qual que é o tempo despendido. É com isso que você consegue comprovar a eficiência do teu PFC. Exatamente. Eu, eu me formei em direito, né? Mas depois eu fiz uma graduação em administração, né? E eu acho que uma das maiores frases que ficou para mim daquela época, né? Que os professores de administração eles são muito focados nessa parte de indicador. E eles falavam e levem para vocês isso, né? Aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se você não tem dados, se você não capturou dado ainda, como é que você vai dizer que aquilo tá melhor? Como que o depois está melhor do que o antes, né? Então, são etapas de raciocínio que você tem que cumprir, tá? Aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, você pode detectar uma dor, você pode saber que aquilo está errado, tal, mas assim, o legal é quando você sabe que está errado, você tem um número, ó, isso aqui está tão errado que veja só, em X tempo eu faço só isso. Daí você apresenta a tua ideia, faz as melhorias e depois, lá na frente, você consegue os dados suficientes para dizer, olha, X% de aproveitamento agora está muito melhor e tal. Isso, assim, são estágios e são ideias que dão, inclusive, assim, oportunidade de vocês publicarem, de fazerem outras coisas depois, né? Porque isso mostra que vocês fizeram a coisa toda redonda, né? Todo o processo de concepção, de medição, mensuração, né? Até o acompanhamento da inovação de vocês. Então, eu acho que são etapas que vocês têm que pensar. Alguém mais quer compartilhar sobre o PFC, gente? Alguém, por exemplo, está tendo dificuldade de prática no caso de supervisão, apoiar o desenvolvimento do trabalho de vocês, de entender que vocês têm que não apenas fazer as tarefas diárias lá, mas implementar uma melhoria, uma inovação. Alguém está passando por isso, que seria algo mais preocupante? A Maria disse que está tudo certo, ainda bem. Não, porque esse seria o caso
mais preocupante que a gente teria, né? O que está acontecendo muito agora, né? Aproveitar que a gente está nessa conversa, né? Como não é segredo para ninguém aqui, como vocês devem estar vivendo nos próprios órgãos de vocês, é que agora, como é ciclo eleitoral, né? Tá trocando vários cargos, várias chefias, então muitos de vocês até estão tendo supervisores novos, né? Ou chefes novos. Então, assim, vai ser uma etapa agora um pouquinho desafiadora de uma pessoa nova, né? Entender o que que vocês têm que fazer e apoiar vocês, ou pelo menos não atrapalhar, né? Eu diria. Mas eu estou tendo nos meus residentes até trocas positivas, né? Teve gente assim que a chefia anterior não era tão, talvez um pouco pelo tempo de caso, ela não era tão de casa, digamos assim, né? Ela não era tão receptiva, mas agora entrou uma pessoa, digamos, de perfil mais novo, de perfil mais atuante, então nesse tempo, nesse sentido foi positivo. Não sei se teremos surpresas negativas, do tipo, eu não quero me preocupar muito, eu não sei o que você está fazendo, né? Mas pelo menos por enquanto tá, das minhas orientações tá ok. Eu não sei aí para vocês. Bom, então, pessoal, eu queria então agradecer o momento que a gente teve, né, as trocas que a gente fez, mas agora eu vou encaminhar para o encerramento, então, né, já que acredito que ninguém tenha mais nada a acrescentar, tá? Então eu vou. Professor João, você quer falar alguma coisa? Não, só para fazer o encerramento, né? Lembrar para o pessoal que você sempre tem que tentar, o projeto ele tem que ser 100% execuível para você, né? Se você depender de alguma variável, você é capaz que você tenha problemas ali, alguma variável externa. Então, é melhor você entregar alguma coisa como um novo layout de um documento, mas que você consiga fazer todas as etapas do processo, do que fazer um PFC muito amplo, no qual você dependa da boa vontade ou de terceiros, né? Porque no final a nota é sua, né? O curso é seu. Então, uma coisa que também se aplica aqui, né? Humberto Eco fala isso em como se faz uma tese. Quando você vai escrever, o conhecimento é uma praia. Às vezes você quer fazer todo um pedaço, mas escolha um grão de areia, né? É muito melhor você conseguir entregar algo muito delimitado, mas que esteja pronto e que possa fazer efetivamente um papel ali de melhoria no lugar onde você está,
do que você sonhar muito alto e depois ter, durante o teu integre, uma angústia em relação a tudo aquilo que você vai precisar fazer para entregar o teu PFC, tá? Busque delimitar o tema e, principalmente, busque algo que você possa fazer com as suas forças, no tempo de trabalho que você tem, que pode ser dedicado a isso. Isso é importante, pessoal, porque isso é critério, inclusive, da banca de avaliação de vocês, tá? Então, eu que avaliei, o professor João que avaliou, um dos critérios é a execuibilidade, que é essa capacidade de vocês conseguirem colocar em prática. Então, não adianta nada você fazer igual os escritos do Da Vinci, fazer o paraquedas lá e ele ser executado depois, 100 anos depois, funcionou, deu certo, tal. Isso não adianta porque a nota de vocês tipo, ao invés de vocês tirarem, sei lá, 10, talvez, de repente, vocês tirem 8, 7, sabe-se lá o que, que vai acontecer. Então, exatamente isso que o professor João falou, dê preferência para projetos que sejam realizáveis, que vão até a última fase, tá? Por conta de critério de avaliação, isso já é fechado no Integre, tá? Então, isso gera penalidade ali. Mas eu acho que é isso, gente. Lembre que vocês não precisam fazer um novo paraquedas lá do Leonardo da Vinci. E eu queria agradecer, então, a presença de todo mundo, professor João, né? Professor Fabrício, a maioria dos mentores aqui, as pessoas que participam, a gente já se conhece, já tem uma estrada aí. E assim, na sequência a gente fica à disposição de vocês, né, para refinar as ideias de vocês, né, e quem sabe fazer uma outra rodada, outros eventos, outras participações aí que acrescentem para vocês, tá bom? Então, um bom resto de semana para vocês e um bom percurso aí de PFC, gente. Tchau. Até a próxima. Boa noite. Tchau.